Graça e paz, queridos irmãos, glória a Deus, que o Senhor nos concedeu mais um dia, para nós estarmos aqui diante desta palavra dele que é maravilhosa, é a verdade que liberta, que cura, que nos transforma e que nos leva para o céu, amém? Uma cidade santa preparada para mim e para você, que teme ao Senhor, que se agrada da palavra de Deus, crê nela, acredita nela e deseja viver através dela, Ao rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e ela não será abalada. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele será exaltado entre as nações, ele será exaltado entre os povos, ele será exaltado na minha vida e na tua vida, se você crer, se você confiar nele até o fim, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura hoje de 4 capítulos de Neemias, 11º livro, histórico, onde nós vamos ler hoje o capítulo 6, 7, 8 e 9, Nós vamos ver aí a conclusão da reconstrução e dedicação dos muros, leitura e ensino da lei, renovação da aliança. Capítulo 6 vai falar sobre os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias, Sempre tem pessoas querendo nos intimidar diante da vontade do Senhor, sempre tem inimigos conspirando, Isso não é de agora, Isso já é antigo e até mesmo no meio do povo de Deus, Como ali estava rodeado Neemias, Esses inimigos estão por aí, amém? Mas Deus é soberano, Ele está no controle, e maior é Ele para nos livrar, para nos guardar e para nos conceder a bênção e a vitória diante de toda oposição, diante de todo mal, malignidade, poderes das trevas, porque Ele é Deus, amém? Vamos fazer a nossa leitura. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque não cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu a Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te.
Porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse, pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias iam para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Capítulo 7, Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas e vós trancai-as e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum, Baanã. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater e de Ezequias, 98, os filhos de Rassum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Beão, 95, os filhos de Belém e de Netofa, 188, os filhos de Anatote, 128, os homens de Bet Asmavete, 42, os homens de Kiriat Jearim, Sefira, Beerote, 743, os homens de Ramai, Geba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens Doutra Nebo, 52,
Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adi, de Ono, 721. Os filhos de Senaã, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Quera, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa e os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barco, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Amon, todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão, 392. Também esses subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaía, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Esses buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata, que lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos, suas servas, que foram 7.337, e tinha 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra, e Tisarta deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra, em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 ratéis, e o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.000 ratéis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Capítulo 8, Esdras lê a lei diante do povo. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei.
E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Rassum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sebetai, e Odias, e Mazeias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Hanã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E ler o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A festa dos tabernáculos. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei, e acharam-se escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de jambuzeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Capítulo 9, arrependimento e confissão do pecado. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais, e levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia, e na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu, Senhor, tu sós és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas
em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto que lhes darias a terra dos cananeus, dos heteus, e dos amorreus, e dos fariseus, e dos jebuseus, e dos gigazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar findeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas suas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos e estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. O pão dos céus lhe deste na sua fome, e a água da rocha lhe produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alcançaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande beneficência, tu os não desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito. Cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos e a tomaram aquela terra, e abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram, se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, Deus dos céus, tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E protestastes contra eles para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente,
e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros e endureceram a sua cerviz e não ouviram. Porém, estendestes a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestastes contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Mas pela tua misericórdia não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardes o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a tua lei, não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, domina sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, o Senhor de toda a terra, dos céus, de tudo que nela há, onde nós finalizamos, irmãos, a nossa leitura de 4 capítulos hoje, né? Muito extenso, né? Capítulo 6, 7, 8 e 9, né? Como foi ali colocado aí, novamente ali para ser lida a lei do Senhor perante o povo, né? E nós vamos ver aí, né, tudo que foi declarado diante do povo, que ali ficou para ouvir novamente essa lei dada a Moisés, né? E com isso nós vamos hoje finalizar orando, agradecendo ao Senhor. E amanhã, se Deus permitir, retornaremos para mais uma leitura de 4 capítulos, amém? Amanhã, provavelmente, nós vamos, né, finalizar aqui o livro de Neemias, e nós vamos, né, são 13 capítulos, nós vamos, né, 10, 11, 12, 13. Amanhã nós vamos finalizar, então, Neemias, né, lendo até o capítulo 13, e na segunda-feira nós já vamos ler Esther, né, o último livro histórico, e darmos continuidade depois ao livro de Jó. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, mais uma vez por termos esta graça de estarmos diante da Tua Palavra, diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há. Pela Tua Palavra todas as coisas foram criadas e tudo que há nela, Senhor. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede de bênção, de vitória, a qual o Senhor está e estará no controle de todas as coisas, porque operando o Senhor não há quem possa impedir, meu Pai. Em nome de Jesus que nós declaramos a Tua bênção, a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta nenhuma dor sobre as nossas vidas, sobre o meu lar, a minha casa, a minha família, e sobre a vida dos Teus servos que estão conosco, Senhor, meu Deus, permanecendo firmes diante desse propósito, que é conhecimento, sabedoria, vida e vida com abundância, porque conhecer ao Senhor não tem coisa melhor, meu Pai. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós te agradecemos e te pedimos todas as coisas. Amém. Glória a Deus, Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.